Muito obrigado, camarada, professor Milton Pinheiro. Então, os conferencistas de hoje falaram aqui de dois países que erradicaram o analfabetismo. Países que têm uma economia, que têm economias menores que a do Brasil em termos quantitativos, né? PIBs menores, orçamentos menores. E nós somos, né, cidadãos aí de um país que ainda tem hoje cerca de 13 milhões de analfabetos maiores de 15 anos de idade, né? Equivale a mais ou menos 9% da população brasileira. Então acho que, no mínimo, nós temos que respeitar e aprender com as experiências cubana e venezuelana, né? Bom, agora nós temos um tempinho aí para o debate. Todos vão poder fazer perguntas, podem ficar calmos, né? Eu só quero antes reiterar, então, que nós temos aqui o lançamento do livro do Marighella, talvez um dos maiores brasileiros aí da história. Foi considerado pela ditadura como o seu inimigo número 1, né? Então, está aqui o livro do inimigo número 1 da ditadura militar, né? No seu período no Partido Comunista Brasileiro. Escritos de Marighella no PCB, organizado pelo professor Milton Pinheiro e Ulisses Ferreira também. E o nosso livrinho aí, Socialismo e Educação, nossa contribuição para o debate educacional, né, a partir de uma perspectiva crítica. E eu quero saudar aqui um dos organizadores, que é o professor Paulo Denizar, e em público agradecê-lo, porque não foi só o organizador, foi também o revisor técnico do livro, que fez um trabalho muito minucioso, muito dedicado, né, de uma leitura do livro, todas as notas, conferindo cada página, cada referência. Então, o livro pode ter vários problemas, mas eu garanto que não tem problemas de ordem acadêmica, técnica, né, em termos assim, de rigor metodológico, metódico. Em toda nota, vocês podem confiar, né? Porque a gente, quando a gente escreve capítulo de livro, artigo, sempre passa um equívoco, uma página errada, e aí, na hora que o leitor vai tentar conferir, não está ali aquela citação. Isso é um grande transtorno, né? Na verdade, é uma propaganda enganosa quando a gente faz isso, né? Coloca ali uma nota que não é aquilo que está no livro original. E o professor Paulo Denizar fez questão de conferir nota por nota, termo por termo, conceito por conceito. E é o fruto do último ciclo de conferência de 2010, né? Bom, está aberto o debate, gente. A gente pode fazer uma rodada de algumas perguntas. Presente, São Paulo. Meu nome é Denilson, sou aluno de pedagogia da Fundação Helena Antipó. É só uma observação que eu queria saber para a Júlia. Todos aqueles participantes daquela orquestra, eles são menores infratores? A mesa, tudo. A mesa. Cria a mesa. Bota na mesa, articula e tal. Não. Eu prefiro falar aqui a leitura. Meu nome é Túlio, sou professor de História da Escola Estadual Pedro II na Fundação Helena Antipó. Contribuição, eu acho que na Revolução Cubana tem influência muito forte do pensamento de José Martí, tá? E depois o movimento liderado por Fidel Castro, Fabrício Pêndios e Che Guevara. Na Revolução Bolivariana tem a influência do pensamento de Simão Bolívar e também, né, do movimento liderado por Hugo Chávez, Nicolás Maduro e outras lideranças. Os dois movimentos, né, revolucionários utilizaram, se apropriaram da história do elemento nacional popular, principalmente da história desse país durante o século XIX, certo? E fazem uma apropriação dos escritos do Bolívar tentando atualizá-los, no caso da Venezuela. E o Martí, a Revolução Cubana, ela é martiniana e marxista. Isso os cubanos enfatizam o tempo todo. Esse é o primeiro elemento, assim. Como que eles trabalharam essa questão do nacional popular no processo revolucionário, né, construindo o socialismo de acordo com as características dos dois países. Uma coisa que me chamou bastante atenção quando estive na Venezuela, eu estive em Caracas, depois em Maracaibo.
a participação popular. Realmente, as pessoas vestindo de vermelho e participando. Porém, tem uma questão que é o culto à personalidade do Chaves, né? Tinha os chavistas mesmo, colocando Chaves como uma sequência do Bolívar. O Chaves chegou a pegar a imagem do Bolívar, né, a partir de um estudo antropológico, e pintar uma nova imagem do Bolívar, que parece até um pouco com o rosto do Chaves. E é um culto pessoal muito forte. Porém, o processo lá tem um partido, já tem tem uma gama de organizações populares, partidos, movimentos camponeses que apoiam, né, o processo da Revolução Bolivariana. Mudou a correlação de forças aqui da esquerda na América Latina. Bem diferente do que o Lula fez aqui no Brasil, que foi para a direita, o Chaves foi cada vez mais para a esquerda lá. Porém, eu percebi uma certa contradição aí nessa questão do culto à personalidade do Chaves. Aí quando você tinha cantando em nacional, a voz do presidente Chaves cantando em nacional. Foi um certo exagero. Porém, essa contradição abriu um espaço muito interessante para os movimentos sociais populares que intervir diretamente no processo da Venezuela. Esse é o primeiro dado. Outra questão é o seguinte, a esquerda, aqui a cultura política de esquerda aqui no Brasil, né, faz uma referência muito forte à história da esquerda no Brasil como ter início a partir do ABC paulista com o Partido dos Trabalhadores, certo? E existe, né, movimento operário começou com os anarquistas, teve movimento negro, movimento indígena. Agora, como que a esquerda pode se apropriar ou discutir, né, a partir de uma outra leitura da história do nosso próprio país, trabalhando essa questão da memória coletiva como elemento para formar, né, um dos elementos para formar essa consciência de classe, a perspectiva de um processo revolucionário, que eu acho que depois das manifestações de junho, né, da Copa das Manifestações, deu uma animada aí na esquerda, né? Ainda vai ter outras Copas aí para a gente organizar lutas ainda maiores. Falar de carpete, falar de graça, não quebrou o pescoço. Boa noite, meu nome é Alex, eu sou responsável por vender os livros lá, se quiser comprar, pode falar comigo, sou estudante de ciência da computação de SIS. O elemento, você deu mole e não falaram, parabéns pelas duas palestras, eu gostei das duas, mas o elemento que você deu mole e não falaram é a respeito da questão do software livre. Estava no Congresso Software Livre semana passada, foi com o Sérgio, falando em Brasília. É interessante, não falar do caso venezuelano, do caso cubano, mas é interessante, eu venho fazendo pesquisa. Por exemplo, o caso cubano, existe uma grande propaganda em torno do software livre, em um governo científico. Por que software livre? Em primeiro lugar, o software pago que nós conhecemos, né, o sistema operacional Windows, Word, eles coletam suas informações e levam para a Microsoft, eles é pago. Você pode até baixar pirata. E hackear, mas ele vai coletar essas informações. Tudo que você fizer, ele coleta. O software livre, o Linux, tem essa propriedade de ele não coletar essas informações, ele é livre, você pode mudar o código, você vê o código dele, né? As pessoas que sabem programar, eu, por exemplo, você consegue ver o código. Então isso é interessante. Tem uma outra questão de soberania nacional, né? O próprio país desenvolvendo o seu próprio software. Então, assim, Cuba existe a Escola da Ciência Informática, né, a Escola da Ciência da Informática, né, vem fazendo trabalho, inclusive, com as crianças, em torno de fazer que as pessoas tenham o acesso ao software. Venezuela é outro caso mais interessante. O próprio governo desafia mesmo a Microsoft fazendo, por exemplo, dia do Linux. Então, por exemplo, o país todo tem estandes espalhados no país todo e as pessoas levam seus notebooks, seus computadores para instalar o sistema operacional Linux, né? Tem capacitação, as pessoas usam softwares e tal, né? Então, também tem uma grande relação com a questão da soberania nacional. Né, usar esse tipo de tecnologia. Dito isso, né, apesar de hoje, né, os países têm uma economia bastante assim, a economia da Venezuela é bastante frágil por causa do vínculo estreito com o petróleo, né. Cuba por causa do bloqueio, né, e sua fragilidade em termos de
PNL, né, isso até. Mas eu vejo um lado positivo. Eles têm uma matriz, assim, são países, né, assim, avançado, muito avançado em termos de educação. O Venezuela está avançando, está crescendo, e avançando em termos de educação. Agora, gerou-se um potencial muito interessante em termos desses países, que podem ser grandes, podem se desenvolver, né, não no sentido assim, também economicamente, mas desenvolver também humanamente, né, devido a esse grande potencial que foi gerado. Então é algo bastante interessante de ser analisado, também tem a ver com educação, né, e é isso. Obrigado. Mais alguém? Meu nome é William, sou aluno de Engenharia Civil. E uma coisa que me intrigou, né, nessa apresentação foi quanto às missões Robinson 1 e Robinson 2, que eu já tinha ouvido falar antes, num vídeo do Chaves, que é um dos carros-chefes do chavismo, fazer a erradicação do analfabetismo em 6 meses. Eu queria saber como isso se processou, né, nos bairros, nas favelas venezuelanas, e como foi essa educação tão rápida, principalmente com os idosos, que oferecem certa resistência a esse aprendizado. É isso. Obrigado. Mais alguém, gente? Boa noite, meu nome é Luana, sou professora da rede municipal. Eu queria parabenizar os dois. E aí eu fiquei ouvindo e pensando nas palestras de ontem, e 2 coisas me chamaram a atenção, que eu acho que para trazer para a nossa realidade, assim. Uma coisa é a enfatização nas 2 falas da questão da educação pública e da universalidade do ensino, porque eu acho que essa é uma discussão importante da gente fazer no Brasil, principalmente hoje com essa discussão na redução da maioridade penal, de cotas nas universidades. Muitas vezes as pessoas tentam falar aqui no Brasil que a universalização do ensino é uma coisa ruim, que ela acaba com a qualidade da educação, que a qualidade da educação diminui com a universalização do ensino. Isso é uma coisa extremamente preconceituosa e uma coisa grave, ideológica, que a gente vê que é justamente o contraponto que esses governos socialistas fazem. E outra coisa, que é a questão da teoria e da prática, que a gente viu ontem, eu queria fazer uma transferência para a questão da importância da revolução nos 2 países para tudo isso que a gente viu acontecer. Eu acho que a gente não pode falar da educação nesse país descolado do processo revolucionário que os 2 países tiveram. Isso é uma coisa importante da gente perceber, que a educação para todos, a educação de qualidade, uma educação que vai além da escola, da universidade, essa educação está dentro de um projeto socialista, de um projeto revolucionário, um projeto que não é de um homem, de um herói, mas de um povo, né? Um povo que fez uma revolução, pegou em armas, e na Venezuela também. Quem teve a chance de assistir aquele filme A Revolução Não Televisionada sabe que o povo venezuelano pegou em armas também para defender aquela revolução. Então, que aquela é uma revolução de um povo e não só de um homem. E eles estão até hoje defendendo essa revolução como povo. Eu acho que isso é muito bonito nos 2 casos, né? E aí eu queria, voltando para a nossa escola aqui no Brasil, completando uma coisa que eu disse ontem sobre a gente não achar isso, que a escola vai salvar a vida dos nossos alunos. O Miguel Arroyo, ele fala uma coisa importante, que a gente tem que ensinar para os nossos alunos sobre a vida deles. Que a gente às vezes fica muito preocupado, eu vou ensinar sobre, sei lá, as rochas, o clima, e, sei lá, a história, não sei o que. Aí a gente ensina pouco sobre a vida deles, sobre quem que eles são nessa sociedade, sobre o capitalismo, sobre as alternativas, sobre o papel deles nessa sociedade de luta, sobre o porquê que eles vivem nessa situação que eles vivem, e acho que isso que é o importante, né? Ele até questiona que às vezes as pessoas falam assim, a gente tem que educar para ele ser cidadão. Aí ele falou, agora precisa de ir para a escola para ser cidadão, né? Se não for para a escola, não é cidadão. Esse é o pensamento que a gente tinha antigamente, quando o Brasil era uma oligarquia, né? E nem todo mundo podia votar. Hoje todo mundo é cidadão, agora nem todo mundo tem a consciência necessária do seu papel na sociedade. E é isso, do seu lugar na sociedade, né? Não do seu papel transformador somente, mas do porquê da sua
exploração. E acho que essa que é a nossa grande função, e a gente vê esses exemplos, acho que dá mais calor para essa luta nossa de todo dia. Obrigada. Obrigado. Boa noite, Júlia. Boa noite, professor. Bom, a minha... Mas é uma... Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, tanto nas experiências, né, cubana quanto venezuelana, do papel do professor dentro desse processo todo. A gente fez vocês fizeram uma comunicação com a gente, considerando as estruturas básicas, né, que seria o sistema de educação e tal. Mas, e o papel do professor? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, né, sobre como que qual é a valorização do professor na sociedade, né, dentro dessa política, enfim. A gente pudesse conversar um pouco disso também. Obrigado, Bruno. Mais alguém, gente? Vamos devolver para a mesa. Vocês podem ficar à vontade. Bom, eu acredito que a Quinta República Bolivariana, essa que se inicia em 1999, ela tem uma contribuição enorme para a luta anti-imperialista, para o resgate das questões nacionais, para colocar na cena política daquele país os trabalhadores, para resgatar processo de dívida social enorme que aquele país, que tem uma fonte de riqueza gigantesca, tem com o seu povo. Mas eu vou até um certo limite para colocar isso como uma experiência socialista, tá certo? Eu quero deixar isso claro. Isso não tira o mérito do debate sobre a Venezuela. A Venezuela é uma ponta, né, importante de apoio à esquerda revolucionária na América Latina. É um contraponto a esse mundo de barbárie tão manipulado pelo capitalismo, em especial estadunidense. Mas as características do que compreendemos como socialismo, né, ainda não se encontram de forma estabelecida na Venezuela, tá certo? A Quinta República é um momento de resgate da cidadania, é uma resposta às necessidades básicas da população, mas as formas, né, ainda de gerência da produção, da extração da mais-valia, da perspectiva de dois elementos básicos para um país, na minha compreensão, ser socialista, né? Que é a socialização da política e a socialização dos meios de produção. Na Venezuela ainda tem, e é compreensível que tenha, alguns limites e alguns impasses. Sem falar que o cabedal que orienta politicamente, que orienta teoricamente a revolução venezuelana, ela tem limites que não saem do escopo do nacionalismo libertário, né? Não precisamos ir muito longe para ler aquele livrinho de Marx sobre o que ele diz a respeito de Bolívar, né? Então eu tenho também limitações para admitir que Bolívar seja efetivamente um líder revolucionário. Cumpriu o seu papel na história da humanidade, cumpriu o seu papel enquanto líder anti-imperialista, e é bom resgatar aqui que as sociedades que estabeleceram para além do modo de produção feudal, ela sempre tem na característica, né, do anti-imperialismo a sua principal conformação. Então as lutas todas se estabelecem nisso, e são lutas policlassistas, né? Não são lutas de classe, são lutas policlassistas, que colocam no seu bolso segmentos da burguesia e ao mesmo tempo segmentos da população, dos trabalhadores e tudo mais. São frentes policlassistas, a exemplo do que é o PSUV, que se contrapõe em tese o que se diz a respeito do imperialismo estadunidense e se coloca do nosso lado do ponto de vista de uma perspectiva política. Mas, na minha compreensão, tem limitação do ponto de vista do que seja as relações de produção. E nesses dois elementos básicos, ou seja, a socialização da participação
e a socialização dos meios de produção, né, é muito elencada em cima de um populismo de Estado que atende ao conjunto das necessidades básicas. Não vou entrar nesse mérito de tamanha e gigantescas carências que aquele Estado tem, mas enquanto marxista, enquanto comunista, eu me reservo o direito de dizer de público os limites que tenho com relação a essa experiência, tá certo? Eu diria o seguinte, o nacional e popular, como afirma Túlio aqui, é uma característica muito própria da América Latina, tá certo? A figura do caudilho, ele nasce desse processo. Ele nasce da resistência da nação, né, no seu elemento mais forte, que é o elemento popular, a presença do invasor, ou do representante do invasor. Não importa se o invasor não está mais presente. Mas uma classe, estrito senso, acumuladora de mais-valia, na ponta da produção, como o setor anteriormente petrolífero na Venezuela, representava isso. Né? E você estatizar a produção do petróleo e, ao mesmo tempo, os principais, vamos dizer assim, reprodutores da imaginação ideológica do país, que é aquele canal de televisão central, independente de ter lá quase 200, como você colocou, uma coisa importantíssima, né? Foram importantes, não tem a ver. Mas a figura por si só do Chávez, né, nessa conformação que nós conhecemos, ela não responde às necessidades da transição ao socialismo. Eu nunca fui na Venezuela, tem esse agravante, tá certo? Mas tenho amigos, né, que já foram à Venezuela e vão rotineiramente à Venezuela. O Marcelo Buzeto, que é o secretário de Relações Internacionais da Via Campesina, é um desses amigos, tá? E Marcelo Buzeto coloca nas dificuldades, inclusive escreveu uma tese sobre a perspectiva de revolução na Venezuela ou não. Ele é professor da Fundação Santo André, né? Uma tese de doutorado em ciência política, e ele tem a reserva em relação a isso. No entanto, afirma dessa perspectiva importante, representada por esse novo Estado da Quinta República, ou seja, de 99 para cá, na resolução das grandes questões do povo, né? Mas ainda tem limitação, porque na Venezuela, tirando o petróleo, a sociedade é da circulação, não é a sociedade da produção, né? Você não tem trabalhador enquanto classe organizada para disputar poder. O Estado representa o trabalhador para disputar o poder na Venezuela. Isso é um negócio complicado, não é fácil, tá certo? A ponta do operariado é a aristocracia operária vinculada até recentemente à burguesia. Essa é outra coisa complicada. Quem é o segmento revolucionário na Venezuela? A população, né? O nacional e o popular difuso, né? Representante das características e necessidades de luta pela cidadania, e vai até certo limite, não tenha dúvida disso. E a incapacidade da estrutura de liderança, que nós podemos chamar de chavismo, de construir algo coletivamente. Chávez morreu, veja a dificuldade que ocorreu para eleger uma liderança de última hora. O general que resgatou Chávez, impediu a sua derrota, rompeu com Chávez pouco tempo depois. No campo do caudilismo, lideranças iguais não se estabelece, ou a subordinação não tem. Em qualquer sociedade que se queira socialista, se não nivelar, não horizontalizar a perspectiva da liderança e a perspectiva do coletivo na manutenção das conquistas, a revolução vai para o buraco, tá certo? O meu receio na última eleição na Venezuela é que aquela eleição fosse mais demorada. A sociedade estava tão dividida que se aquela eleição fosse mais para frente, a gente não sabe o que teria acontecido. Então, como é que a gente pode analisar? Aqui vai discutir o que é importante, super importante, tudo que a camarada disse. Mas eu estou preocupado com o horizonte estratégico da luta do trabalhador, tá certo? Não estou tão somente preocupado com esses dias de hoje, eu estou preocupado com o que vai acontecer amanhã na Venezuela. O Nicolás Maduro não é um representante poderoso desse mito mariategriano que a gente passou a chamar de Chávez, entendeu?
não responde às necessidades. Quem é que vai substituir esse mito na luta contra aquela burguesia sanguinária que a Venezuela tem? Não sabemos. Quem dirige a Guarda Nacional? Marcelo Buzeto me disse que na fronteira com a Colômbia, a Guarda Nacional é muito poderosa. A Guarda Nacional tem 200 mil homens bem armados e treinados. É aquela tropa que usa a boina vermelha. O exército, as Forças Armadas são divididas. A sociedade é dividida, né? Os vermelhos convocam uma manifestação, está cheia. Mas se os azuis convocarem, também está cheia. Você percebe até pela cor. A população branca está vestida de azul. A população latina, né, está vestida, evidentemente, de vermelho. Os pobres estão vestidos de vermelhos, né? Que foram aqueles que tiveram, nesse momento, ganhos da cidadania difusa, ganhos pelo atendimento à saúde, ganhos pelas cooperativas, ganhos pela educação, e fizeram uma revolução da educação. Da entrada à universidade ao ensino das primeiras séries. Isso é importante. Para finalizar, eu diria o seguinte: o papel do professor nessas duas, não deixa de ser revoluções, né? Ambas em processo, e a cubana também enfrentando muitas dificuldades. Não existe socialismo num país só, está comprovado, né? Isso aqui não remete especificamente a nenhuma consequência do pensamento de Trotsky, mas remete a Marx especificamente, assim como a Revolução Permanente não é ideia de Trotsky, é ideia de Marx, para que a gente não fique botando tempero na moqueca alheia. Eu sou baiano, né? Eu diria que é muito difícil as duas revoluções, mas o papel de professor é afirmativo da condição e do processo por que passa o estágio atual nas duas revoluções. O que é o papel do professor em Cuba hoje? O papel do professor em Cuba está dito no último congresso do Partido Comunista, né? É levar a perspectiva do estudante cubano e dele próprio se formar para entender que essas carências que Cuba tem hoje podem ser resolvidas por uma nova fase. E a nova fase é a presença empreendedora do militante social. Isso é importante? É. Isso é perigoso? Também é. Não tenha dúvida, né? O que é o professor na Venezuela? O professor na Venezuela, de acordo com aquela comissão que tem lá na Escola Nacional Florestan Fernandes, que rotineiramente eu ouço as exposições deles, né? É um professor que está cumprindo aí num estágio que a Revolução Cubana superou há muito tempo atrás, que é a ponta de lança da manutenção desses passos iniciais da Revolução Bolivariana, tá? Até por ser bolivariana, já é algo muito delicado. Se na Revolução Cubana o componente marxista foi se aprofundando, na Revolução Venezuelana o componente bolivariano não tem o que aprofundar, porque não existe nas formulações de Bolívar algo que se sustente para dizer o que é um país socialista. Bolívar não falou sobre isso, né? Se luta por uma memória, se luta por uma figura, se luta por um estilo, né? Mas não se luta por bases conceituais nem teoria. Não tinha isso lá. Apesar da crítica extremamente ácida de Marx a Bolívar, você pode ler também muito preocupada que Marx, quando queria falar coisas violentas, ele não media esforços, né? Veja aquele livro sobre Proudhon, né? Ele chega a um ponto de dizer desgraça, né? E Proudhon naquele momento é um cara mais importante que Marx na realidade europeia, né? Mas ele é muito ácido e, de acordo com a necessidade do combate, às vezes tem que se ser ácido. Agora são realidades diferentes e o papel do professor cumpre as necessidades efetivamente do contexto da Revolução, tanto em uma como em outra. Reafirma aqui o que disse no primeiro momento: a educação é, na verdade, uma parte do projeto revolucionário. Tanto é assim em Cuba, como é assim nesse processo que vivemos na Venezuela. É mais ou menos o que eu queria dizer. Muito obrigado.
Alô? Bom, em relação à questão dita aqui do caudilismo, personalismo, contra o personalismo de Chaves, eu concordo com o companheiro, com o camarada que compartilha a mesa aqui em relação a um socialismo estabelecido, um socialismo, digamos assim, clássico na Venezuela. O Mao Tse-tung tem um texto excelente que chama Sobre a Contradição, que ele fala que, como a gente diferencia um sistema do outro, ele fala, bom, se as contradições internas de um sistema econômico mudaram, então nós mudamos de sistema. A Venezuela vive as mesmas contradições do sistema capitalista anterior. Quando a gente fala do socialismo do século XXI e essa mistureba, digamos assim, que foi feita na Venezuela em relação às referências históricas, na verdade a gente tem que compreender que a Venezuela é um processo onde o poder está em disputa. Diferente de uma revolução consolidada, como foi a cubana, né, da toma concreta, a toma real do poder, a Venezuela, como o próprio Fidel disse, a Venezuela, o Chávez governava com os gussanos dentro do país ainda, né? Os gussanos, a classe dominante, né, até o período do Batista, em Cuba, que de verdade foi retirada do poder, e na Venezuela não. Os meios de produção continuam predominantemente na mão da direita, né, da classe dominante anterior, mas existe uma disputa de poder em andamento. Né, essa contribuição, o processo de construção, né, lá eles falam que é rumo ao socialismo, né, o socialismo bolivariano. O resgate do Bolívar, o Bolívar era realmente um libertário, né, alguns textos as pessoas gostam de citar quando ele, em uma carta a um de seus generais que estava no Caribe na época, ele falava que era preciso tomar cuidado para que não acontecesse na Venezuela o que aconteceu no Haiti, né, uma revolução negra de escravos, etc. O Bolívar, ele era da classe dominante naquela época, né, era um interesse nacionalista realmente de se liberar, de se libertar da colônia espanhola. Mas não era um processo revolucionário, nem muito menos socialista. Mas no decorrer da história, se a gente entender o Bolívar como inspiração para Martí, Martí como inspiração para Fidel e Fidel como inspiração para Chávez, né, entender esse processo não como absoluto, no Bolívar não é a única referência, a referência absoluta na Venezuela. Na verdade, o resgate de Bolívar, né, esse equilíbrio muito delicado, né, dentro da construção do socialismo na Venezuela, pelas limitações do sistema econômico, a dependência do petróleo e, infelizmente, né, assim diz a história, dos Estados Unidos particularmente, não tem uma força interna estabelecida e construída, não existe um partido que atravessou esse processo de revolução com a Venezuela. O processo de baixo para cima, ele teve que ser construído durante o processo. Novamente, né, diferente de Cuba. Então, a relação direta do povo venezuelano com Chávez era muito importante. Mesmo porque na Venezuela a palavra planejamento é uma palavra abstrata, né? Não existe. A economia planejada socialista é um sonho distante ainda, né? Mas a gente precisa entender, né, dentro de todas as críticas que cabem ao processo venezuelano, tem um professor da Universidade de Zulia, Roberto Hernández, que avalia o processo histórico da Venezuela desde a colônia, as guerras de independência até a atualidade, e ele fala que nenhum grupo político, nenhum grupo econômico na Venezuela esteve no poder mais de 65 anos. Né? A dinâmica de mudança de poder é muito forte, é muito constante. E dentro disso ele sempre estabelece, ele fala do poder que existe em personalidades na Venezuela. Então, por exemplo, quando morre Bolívar, aparece Zamora, que era o que dava continuidade ao sonho de Bolívar, né, que diz que foi uma traição, a fundação da Quarta República, etc. Você corta a cabeça do Zamora, todo aquele processo cai. Então, essa relação da população com uma personificação de um líder é muito forte na Venezuela. O resgate que Chávez faz de Bolívar não é fortuito, e não é só porque ele é militar. A união das Forças Armadas ao redor da ideia do Bolívar foi essencial para a manutenção desse processo desde o começo. Né? Quem acha que vai fazer revolução sem exército, meu filho, me desculpa, não existe.
E as Forças Armadas foram fraturadas, sim, foi em cima dessa fratura, que se deu desde antes do Caracaço, que tiveram parte do Exército, da Polícia, que se negou a reprimir durante o Caracaço e durante outros momentos. Em 62, você teve 2 levantamentos militares na Venezuela, que um deles até exigiu que o governo bombardeasse a cidade, o Carupanaço. Então, os levantamentos militares foram constantes devido às contradições aberrantes, né, da Venezuela naquele momento. Então, o resgate da figura do Bolívar foi estratégico para o fortalecimento desse processo. Não é só porque o Chávez achava ele bonito, nem porque ele era uma figura libertária. Para a consolidação desse processo, que não tinha um partido revolucionário por trás. O Partido Comunista Venezuelano, o próprio Fidel tem um texto que fala do PCV que dá dó. Então a gente tem que entender as limitações desse processo e o que poderia ter sido feito e o que foi feito dentro dessas limitações. Então a construção do socialismo na Venezuela, esse rumo ao socialismo que a Venezuela está hoje, ele é construído disso. Não sei se eu concordo com a figura do caudilismo para o Chávez. A ausência de outro líder, eu atribuo justamente a falha, a ausência de uma organização de base, uma organização partidária, que tem um compromisso de formação política e formação de quadros, sim, para a construção desse partido. O Nicolás Maduro é um dos quadros do chavismo, mas não se concebe a construção de um partido revolucionário como é o Partido Comunista Cubano, como foi o Partido Revolucionário Cubano de José Martí. Então a gente tem que entender isso, como trocar o pneu com o carro andando. A construção do PSUV é um partido de frente, é um partido de tendências, não é um partido de quadros. Então é complicado realmente. Não foi por falta de tentativas, E, infelizmente, muito do poder se depositava, sim, na figura do Chávez. Existe uma relação militar e hierárquica, sim, de líder, mas a grande aposta da Venezuela, e a questão da Venezuela hoje e no futuro breve, amanhã, é a construção do poder popular, e aí é se lançar com os trabalhadores mesmo. Então, a grande ideia de que os conselhos comunais consigam... A própria morte do Chávez agora, a grande palavra de ordem era: eu sou Chávez, todos somos Chávez. Porque a confiança no Maduro não é nem perto do que era a confiança política, revolucionária que o povo venezuelano tinha no Chávez, e as eleições servem para demonstrar isso. Então, o poder popular ganhou um impulso, a organização popular se teceu uma rede baseada na própria necessidade que essa ausência de um grande líder no poder ocasionou, que essa é a única alternativa e a única solução para o processo revolucionário na Venezuela. É aprofundar mesmo a revolução. E aí o estabelecimento das comunas, dos conselhos comunais, a disputa, a luta de classes na Venezuela, ela ganha outra característica hoje, completamente diferente do que quando o comandante estava presente no país. A gente pode até falar de vislumbrar questões de intervenções americanas, guerra civil, etc., mas eu acho que seria muito inconsequente falar sobre isso aqui. Isso exige todo um dia de debate. Especificamente sobre as missões Robinson 1 e 2, como é que se conseguiu fazer a erradicação do analfabetismo em 6 meses? Através do acúmulo da experiência cubana. O método Eu Sim Posso, de José Puedo, ele trabalha com voluntários. Então, aí um pouco do papel do docente nos primeiros momentos da Revolução, todo mundo se transforma num educador, num alfabetizador, Então, é por isso que eu fiz aquele comentário, que, mas não, você não aprende as pessoas a lerem de maneira crítica, etc. Bom, em 6 meses as pessoas vão aprender a ler, aquela coisa instrumental. Isso que foi conquistado em 6 meses. Mas são 6 meses, aí você tem muitos anos depois para elaborar pensamento crítico, leitura e tal. A missão Robinson, então, foi através de voluntários também, como foi em Cuba, disseminados, espalhados por todo o país, como um combate, uma campanha de combate à dengue, uma campanha de combate a um mal social que é o analfabetismo e a ignorância, Então essa é a missão Robinson, ela continua em andamento, a 1 e a 12, e é importante, eu acho, até na fala do companheiro, isso foi bem contemplado, e foi exatamente da mesma maneira na Venezuela,
atacando problemas específicos um a um, você vê a construção de um novo patamar dentro do processo educativo. Então, uma vez erradicado o analfabetismo, a gente pode passar para a educação básica. Uma vez que já, aquela coisa que eu falei do velho que não acaba de morrer e do novo que vai surgindo, uma escola forte, fortalecida, vai se construindo à medida que você vai acabando com os problemas mais básicos. Quando a gente fala da missão Alma Mater e dos diferentes estilos de universidade que existem na Venezuela, é uma rede intrínseca que foi se apoiando numa construção que foi atacando especificamente e combatendo especificamente problemas mais... E o primeiro desses passos foi a missão Robinson. Sobre a questão do software livre, a Venezuela foi além. A questão da lei de patente na Venezuela é fenomenal. A Venezuela dá uma banana para a lei de patente na medicina, a lei de segredo industrial, ela simplesmente não reconhece. Assim, claro, respeita todos os acordos da Organização Internacional, da OMC, né, Mundial do Comércio e tal, mas em relação à medicina, por exemplo, se é uma necessidade social, esquece a lei de patente, entendeu? Está destruindo as necessidades do povo. E o software livre faz parte disso. As TVs comunitárias da Venezuela todas editam as páginas web. O que sai na digital é tudo editado em software livre. Lá teve até a proposta do software socialista, porque o software livre, além de simplesmente romper com essa ideia de patentes e segredo industrial, é um novo paradigma de relacionamento com o computador, né? Porque com o software livre você pode responder e resolver os seus problemas. Não você indivíduo, mas nós como coletividade. Você não tem que pagar ou esperar que caia do céu, que a Microsoft venha te falar como resolver o problema. Nós podemos sentar juntos, discutir e resolver o nosso problema dentro do computador. Então, e nem precisa tanto saber de código, né? As comunidades de debate do Linux oferecem respostas fáceis. Não existe vírus se não existe mercado, né? Dentro do software. Mas, em termos gerais, eu acho que é isso que eu queria dizer quando só sobre a construção da educação, a relação com a educação, foi uma coisa que, infelizmente, teve que passar correndo, mas sobre o socialismo na Venezuela e a educação, em relação ao que o camarada comentou, das limitações do bolivarianismo, eu concordo com muitas delas, mas é importante a gente lembrar e ter claro que as referências da Venezuela não são só essas, né? O governo se dedica a publicar, publicado quase todos os cadernos do Mariátegui, do Gramsci, o Estado e Revolução, o que fazer do Lenin, as obras do marxismo todas, e vários desses livros são distribuídos gratuitamente. Eu morei quase 5 anos na Venezuela, eu trabalhava no Centro de Pesquisas da Educação Superior e fui organizadora e tradutora de vários e vários debates de cunho internacional com participação dos intelectuais marxistas de reconhecimento internacional, incluindo o próprio Mesaros e Samir Amin, Eric Toussaint, que vinham à Venezuela discutir o marxismo e discutir a revolução. Mas é isso, é um processo de construção. As carências, as dívidas sociais estiveram na prioridade do dia, dentro do processo revolucionário, mas o debate teórico nunca ficou em segundo plano. É só que também existe um certo preconceito contra o socialismo do século XX, digamos assim, um preconceito do qual a Venezuela, infelizmente, também sofreu, né? Digamos assim, a linha marxista que reivindica a União Soviética de uma maneira clara, aberta, não é a dominante na Venezuela, né? Dentro do processo de luta de classes, dentro até mesmo do partido. Então existe um rechaço a isso, né? Parecido com a academia brasileira também, né? O terror do stalinismo e etc. Acaba, infelizmente, repetindo os erros do passado ao não refletir de maneira crítica sobre aquilo e simplesmente negá-lo. Mas é um debate que está hoje vivo na Venezuela, e 10 anos é muito pouco, né, para a gente falar do que foram tantos anos de dominação. Então, deixo nesse tom. Obrigada.
aos conferencistas. A lista estava circulando por aí, né? E antes de a gente concluir, só dizer que amanhã a gente vai ter uma mesa intitulada A Educação na União Soviética, com a presença do professor Bruno, que está aqui presente, aqui do UFMG mesmo, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e da professora Adilene, que fez doutorado aqui na FAI e atualmente trabalha na UNA, aqui em Belo Horizonte. Amanhã no mesmo horário, no mesmo auditório. E na quinta e na sexta-feiras, né, nós vamos debater sobre o Brasil, né? Aí, sobre projetos e experiências educacionais com uma perspectiva socialista, marxista, crítica, né, que a gente está chamando no evento de educação popular. Então, quinta-feira, educação popular na academia brasileira, e na sexta, educação popular e movimentos sociais no Brasil. Bom, é isso. Então, muito obrigado pela presença nesse momento e boa noite a todos. Obrigado.